Só feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós oramos a Ti. Agora, Pai, iremos meditar em Tua palavra. Sabemos que sem Teu Espírito Santo nós não temos condições de entender de uma forma revelada e transformadora a Tua palavra. Por isso precisamos desse Espírito que habita em nós para iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra e aquilo que entendermos venha gerar de tal forma um impacto em nossa alma, em nosso coração, para que as nossas vidas sejam conduzidas à obediência, ao temor ao Teu santo nome e um estilo de vida alinhado à Tua vontade, que é revelado no caráter do Teu Filho Jesus. Que o Senhor possa nos dar graça nessa noite, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 13 de Atos, nós temos um novo momento na igreja, momento em que o Senhor, Ele, lá em Antioquia, convoca Paulo e Barnabé para dar um início em mais um passo do projeto de expansão do seu reino. Se você olhar aí na sua Bíblia, versículo 1 ao versículo de número 3, nós temos exatamente registrado esse momento. Observe aí o versículo de número 2. A Bíblia diz que enquanto eles estavam ali jejuando na igreja em Antioquia, o Espírito Santo ordenou que fosse separado Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha chamado. Então, jejuando e orando, eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e despediram-os para a obra missionária. Se você observar aqui no mapa, você vai perceber exatamente isto. Aqui nós temos a cidade de Antioquia, que é onde acontece esse relato do versículo 1 ao versículo de número 3. O Espírito Santo envia os missionários, então eles saem desse local e vão até a ilha de Chipre. Nesta ilha, eles são direcionados para esta cidade, a cidade de Pafos. E do versículo 4, se você observar na sua Bíblia, até o versículo de número 12, nós temos aqui registrado exatamente o que acontece aqui nessa cidade. Foi a mensagem que nós pregamos na quarta-feira retrasada, né? Antes da festa, quando Paulo e Barnabé, chegando aí nessa ilha, nessa cidade, encontram ali um procônsul, por nome Sérgio Paulo, que deseja ouvir a mensagem do Evangelho. E Paulo e Barnabé vão até ele e ministram ali a mensagem do Evangelho, mas tinha ali um mágico, por nome Elimas, que tentava de todas as formas dissuadir o procônsul de aceitar a fé e de aceitar o Evangelho. E Paulo então faz um trocadilho, né, com o nome dele, que era Bar Jesus, ou filho da salvação. Paulo o chama de filho do diabo, ou filho do engano, que tentava perverter de todas as formas os retos caminhos do Senhor. Ele ali então ministra uma cegueira nesse homem, ele fica cego e o procônsul então abraça a fé, aceita ao Senhor, mostrando mais uma vez que para o Evangelho não existe barreiras, não existe empecilhos, até mesmo um instrumento de Satanás que tenta de todas as formas, por meios errados, tentar impedir o avanço do Evangelho, não é páreo para o Evangelho. O Evangelho rompe mais uma barreira e aqui nós temos mais um homem que aceita a Jesus, um procônsul, uma autoridade do Império Romano, né? Então, depois deste evento, eles viajam navio até esta cidade, a cidade de Perge. E nós temos esse relato no versículo de número 13. Olha aí para o versículo de número 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros
dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lembra que aqui em Antioquia, o Espírito Santo tinha mandado Paulo e Barnabé para a obra missionária, que era exatamente esta primeira viagem por toda essa região aqui, a região da Galácia. E Paulo e Barnabé convidam João Marcos, que era primo de Barnabé, que era o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, segundo Marcos, que morava em Jerusalém e tinha na sua casa a congregação ali de Jerusalém. Quando Pedro foi solto, lembra na prisão, daquela forma espetacular, sensacional, milagrosa, Pedro vai para a casa de Maria, mãe de Marcos, que era aqui em Jerusalém, lá o local onde se congregava a igreja. Então esse Marcos, ele vai também com Barnabé e Paulo, mas quando chega bem aqui em Perge, ele deserta, ele abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém, para a casa da mamãe, né? Ele não aguentou a pressão aqui. Será por que foi que Marcos abandona esta viagem? Três motivos são os principais motivos que nos levam a crer aquilo que motivou Marcos a abandonar esta expedição. Primeiro motivo: Deus não tinha enviado Marcos. Deus tinha enviado quem? Paulo e Barnabé. Deus tinha enviado Paulo e Barnabé para a missão. É algo muito parecido com lá no Antigo Testamento, Gênesis 12, quando Deus ele envia Abraão, ou manda Abraão sair da parentela, do meio da casa, e Ló vai de gaiato, não aguenta a pressão. Começa a fazer besteira, começa a ter atitudes equivocadas, até que chega um momento que Abraão manda ele sair, né, e procurar um outro lugar. Aqui acontece, só que de forma diferente, né? O próprio João sente a pressão, não aguenta a situação, o contexto no qual eles estavam vivendo aqui, e retornam. Segundo lugar, que agrava exatamente isto, é exatamente o contexto. Os historiadores e a maioria dos teólogos são unânimes em entender, inclusive a tradição mais antiga, que Paulo, quando chega bem aqui, ele está extremamente doente. Na verdade, toda a viagem aqui da Galácia, Paulo faz doente, muito doente. Ele tinha contraído uma espécie de febre malária na região da Ásia, e esta febre gerava uma enxaqueca muito grande em Paulo. A história conta que a dor que Paulo sentia na cabeça era como de um ferrão, sabe? Quando um animal é ferrado, entrando no cérebro dele. Era uma dor que irradiava por todo o corpo, e isso causava inflamação no corpo inteiro. As juntas ficavam tudo doídas, assim como você quando pegou a chikungunya, né? A zika, que ficava assim, mais ou menos era a situação de Paulo. E se não bastasse isso ia para os olhos. E ele ficava com a conjuntivite de tal forma aguda que os olhos ficavam cheios de remela mesmo, grudento, aquela coisa mesmo horrível. Era essa a situação de Paulo bem aqui. E se não bastasse isto, ele teria que andar daqui para cá, para a próxima cidade, cerca de 200 quilômetros. E era uma viagem difícil, porque a cidade de Antioquia da Pisídia, que é a próxima cidade, ela fica a mais de 1.100 metros acima do nível do mar. Então era uma subida, e além disso era um local muito difícil de se viajar, porque muitos salteadores, muitos ladrões ficavam nessa região. Então a coisa era bem difícil, o contexto não era muito favorável. Então João Marcos, analisando a situação, o contexto, as dificuldades, preferiu voltar para a casa da mamãe em Jerusalém. E Paulo ficou muito chateado com isso. Paulo ficou extremamente chateado, porque imagina, um cidadão que já está doente, com a dor no corpo, febre, enxaqueca, com os olhos complicados, ter que
viajar durante todo esse percurso, que era mais ou menos 2 semanas, existia a iminência de ladrões, e ele necessitava correr ou se defender. Quem seria a pessoa mais indicada para fazer isso? João Marcos, uma pessoa nova, um jovem que tinha força e poderia ajudá-lo nisso. E João Marcos não encara dessa forma, foge, vai para Jerusalém, e Paulo fica chateado. Lá no capítulo 15, 16, na segunda viagem missionária, quando Barnabé quer novamente convidar Marcos, Paulo bateu o pé, diz assim: não aceito. Não quero de jeito nenhum. Houve ali uma ruptura. Barnabé e Marcos viajam novamente para a ilha de Chipre, né, e Paulo arruma um outro companheiro, Silas, né, que vai para a segunda viagem missionária para a região que a gente vai ver lá na frente. Então, foi um negócio sério. Aqui a gente aprende assim algumas lições, né, que a gente já pode aplicar às nossas vidas. Primeira lição que a gente aprende é que quando o Senhor não nos chama para um projeto, as dificuldades, elas têm uma proporção maior do que a gente consegue suportar. Quando o Senhor não nos manda para uma missão, no momento das adversidades, a gente foge, a gente desiste, porque o fardo é muito grande. A situação adversa, ela fala muito alto, ela grita muito alto. E a gente não tem capacidade, porque o Senhor não nos mandou para isto. O contrário, quando o Senhor nos manda, as adversidades, elas não têm poder para nos parar. Porque a nossa missão, ela passa a ser mais importante do que as nossas próprias necessidades. Perceba que aqui, dentro de uma perspectiva humana, aquele que tinha que desistir era Paulo. Porque ele estava doente, estava fragilizado, com dor no corpo, estava com uma situação de visão comprometida, mas a missão foi dada a ele. Quando Deus chama para uma missão, por mais que os desafios sejam difíceis de encarar, Ele nos dá a força necessária e a capacidade necessária para enxergar que a missão é mais importante do que as nossas próprias necessidades. Paulo tem a força necessária, tem a capacidade necessária, o poder necessário para não desistir, mesmo dentro de um contexto totalmente desfavorável. Uma outra lição que a gente aprende aqui importante é que não é porque nós estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, que as coisas vão ser as mil maravilhas. Vai dar tudo certo para a gente. Percebe? Paulo está vivendo a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus, e está tudo errado na vida dele. Percebe? Tem muita gente que pensa que se nós estamos obedecendo, se estamos seguindo a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Nada pode dar errado. E não é isso que a palavra de Deus me mostra, não é isso que a Bíblia nos mostra, que a experiência da vida de Paulo nos mostra. As experiências ou as circunstâncias, elas não podem ser um padrão para determinar se eu estou em obediência ou não à vontade de Deus, se eu estou no centro ou não da vontade de Deus. Tanto as experiências desfavoráveis como as desfavoráveis. Tem gente que acredita também que porque está tudo certo na vida, então Deus está se agradando de mim, então eu estou em obediência a Deus. E também isso não é verdade. Existem pessoas que estão em obediência ao Senhor, que estão dentro do centro da vontade de Deus, e está tudo errado na vida. Existem outras que estão em desobediência, fora do centro da vontade de Deus, e está dando tudo certo na vida dela. E também existem pessoas que estão dentro do centro da vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus, e dá tudo certo na vida dele. E existem pessoas que estão fora do centro da vontade de Deus, em desobediência à vontade de Deus, e dá tudo errado para a vida dele. Então, as experiências, os contextos à nossa volta, eles não determinam se nós estamos ou não em obediência ao Senhor, se Deus está ou não se agradando de nós. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra, que nós não devemos viver por vista, mas por fé. O que determina se eu estou ou não dentro do centro da vontade de Deus? A palavra de Deus. Se Ele mandou eu fazer,
se Ele mandou eu ir, se Ele mandou eu obedecer, é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Está tudo errado dentro do contexto, mas ele está segundo um comando de Deus. E ele está dentro desse centro por causa da vontade de Deus, por causa da palavra do próprio Deus. Então nós não podemos conduzir as nossas vidas e achar que Deus está favorável a nós ou não pelas circunstâncias. Aquilo que a teologia da prosperidade diz, aquilo que, infelizmente, muitos cristãos entendem e vivem como se fosse verdade absoluta. Vivem como se fosse verdade absoluta, né? Dizendo assim, olha, se está tudo certo é porque Deus está te abençoando, Deus está te prosperando, Deus está com você, Deus está feliz com você. Quando as coisas começam a não dar certo, olha, veja logo qual é o pecado, o que tu está fazendo de errado. As pessoas, elas justificam a intimidade, um relacionamento, a obediência com Deus a partir daquilo que está vivendo no contexto da sua vida, né? Então, essas são lições que a gente aprende bem aqui. Então Paulo aqui está em uma situação totalmente ruim, desfavorável. Passa aí, Filipe, olha só o que diz ele mesmo, falando em Gálatas 4, que vai corroborar com essa ideia aí da situação de Paulo. Olha o que ele vai dizer assim: lembram, pois, porque foi que eu lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se fosse o próprio Cristo. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. A situação era tão crítica, tão caótica de Paulo, né, quando ele chegou lá, que ele achava que a reação das pessoas natural seria repeli-lo, né, não querer aceitá-lo devido à situação de saúde dele e à situação principalmente dos olhos, como estava séria a situação. E Paulo vai dizer assim: olha, eu sei que quando eu cheguei lá, a minha doença era até um empecilho para vocês, e vocês me receberam de tão bom grado que, se possível for, arrancava os olhos de vocês para dar para mim, né, para que eu tivesse saúde, né? Paulo falando da sua situação aqui, né? Então a situação, pode passar, Felipe, para outra. Então a situação era complicada. Então, o versículo 13 tem tudo isso aí de informação. No versículo 14 e 15 mostra exatamente eles atravessando esta parte aqui, né? A versículo de número 14, mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tem alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, né? Então Paulo e Barnabé já estão bem aqui nessa região aqui, a região da Antioquia da Pisídia, e do versículo 14 até o versículo de número 52, até o versículo de número 52, tudo que tem aí diz respeito à estadia dos apóstolos aqui nesta região. Na verdade, o versículo 16 até o versículo de número 30, 41, nós temos aqui um esboço de uma pregação do apóstolo Paulo. Perceba no versículo de número 15 que lá na sinagoga, o chefe da sinagoga pediu para que eles dessem uma palavra. Paulo então aproveitou a situação, a oportunidade, e traz aqui uma pregação. Versículo 16, olha o que diz aí: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Aí, versículo 17 ao versículo de número 18, nós temos aqui Paulo fazendo uma retrospectiva que vai desde a libertação do cativeiro do Egito até os 40 anos de deserto, durante todo o período de deserto. 2 versículos, Paulo faz uma retrospectiva desta história.
Do versículo de número 19 e o versículo de número 20, nós temos Paulo falando, em síntese, todo o livro de Josué e o livro de Juízes. Quando Paulo vai falar da conquista de Josué, né? As 7 nações que foram conquistadas em Canaã. Depois ele vai trazer a época de Juízes, até o profeta Samuel, que foi o último juiz, versículo 20. Do versículo 21 até o versículo 23, Paulo vai falar do livro de 1 Samuel e 2 Samuel, o período da monarquia de Israel, focando principalmente o reinado de Saul e de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E de Davi, Paulo aproveita para chegar em Cristo, fazer o cumprimento em Cristo Jesus, mostrando que Deus tinha feito uma promessa a Davi que não faltaria sucessor, e esse sucessor seria exatamente Jesus Cristo Salvador. Versículo 24 e a 26, ele já vai falar de João Batista e de Jesus, né, fazendo esse cumprimento. Do versículo 27 ao 29, ele vai mostrar ou falar da morte de Jesus, que esta morte aconteceu exatamente porque os judeus não o aceitaram como Messias e assassinaram o Filho de Deus, né? Como os seus ancestrais não tinham aceitado a mensagem proferida pelos profetas. Versículo 30 ao versículo 37, ele vai falar que Deus, porém, ressuscitou esse Jesus, né? E lhe deu um nome acima de todos os nomes, no qual todos devem confessar, mostrando também que ele era o filho de Abraão, uma espécie de eco do que Mateus vai mostrar no seu evangelho, que Jesus era o filho de Davi e o filho de Abraão, que ele era um rei legítimo. 38 até o versículo de número 41, nós temos a aplicação, Paulo convocando aqueles irmãos ali, ou os judeus ali na sinagoga, a se converterem, a aceitar o evangelho, a aceitar a Cristo. E olha só o que aconteceu do versículo 42 e 43, o resultado desta pregação do apóstolo Paulo. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Versículo de número 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo faz uma pregação que é uma exposição da história de Israel, faz uma aplicação em Cristo e convoca o povo a aceitar ao Senhor. E olha o que acontece, coisa interessante, a cidade quase toda no outro sábado estava lá para ouvir a palavra pregada por Paulo. É interessante, sabe o que a gente aprende aqui? Que quando o evangelho é pregado, de fato, quando o evangelho é pregado na essência, esse evangelho gera um efeito de atração. Todo mundo, que palavra maravilhosa, a gente precisava ouvir esse tipo de mensagem, que coisa maravilhosa, é essa mensagem que a gente precisa ouvir, eu quero ouvir essa mensagem. Muitas pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, muitos querem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Porém, esse mesmo evangelho que retrai ou atrai, ele vai gerar duas reações no povo. Uma reação: aqueles que vêm para ouvir a palavra de Deus serão confrontados, eles serão levados a arrependimento, a transformação de vida e uma intimidade maior com Deus. Mas por outro lado, pessoas que são atraídas no primeiro momento por esse evangelho, percebe o tão profundo ele é, o tão pesado ele é, o tão difícil de cumprir o seu padrão, o seu critério, e se revoltam com isto. Olha o que diz o versículo de número 45. Mas, conjunção adversativa que está trazendo uma diferença do que aconteceu no primeiro grupo.
Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, olha o versículo de número 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. É exatamente isso que acontece quando o evangelho é pregado. Pessoas são transformadas, pessoas são mudadas, porque o evangelho ele bate de frente com o pecado. O evangelho ele ele coloca para fora toda sujeira. O evangelho ele te chama para uma vida de santidade, porque ele te aponta a Cristo. Cristo é santo e ele quer de você santidade, um estilo de vida diferente. As pessoas no primeiro momento acham isso maravilhoso, que coisa interessante. Mas quando elas começam a apanhar, quando elas começam a sentir o peso de que o oba-oba vai terminar, quando elas começam a sentir o peso de que aquele estilo de vida light, que você vive uma vida de qualquer maneira e aí vem aqui para dentro da igreja simplesmente para ouvir Deus te ama, Deus te quer do jeito que você tá, Deus entende a tua situação. Esse tipo de evangelho que faz cosquinha, quando ele começa a ser tirado e você começa a ouvir, olha, você que viaja com teu namorado e vive fazendo tudo que não deve fazer com teu namorado, tá errado, e dessa forma você vai pro inferno, porque é isso que o evangelho diz. Quando ela começa a ouvir, olha, você que vive uma vida desonesta nos teus negócios, e se você continuar desta forma, você não vai receber o juízo de Deus, porque é isso que o evangelho mostra. Quando ela começa a ouvir que o evangelho não é um convite a um estilo de vida de diversão, mas é um estilo de vida onde você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Cristo. Quando ela começa a ouvir que o evangelho, a vida cristã, não é um convite para buscar satisfação da minha carne, satisfação dos meus desejos carnais, mas o evangelho é uma busca por renúncia, negar a mim mesmo, negar o meu eu, anular a mim mesmo. Quando eles começam a entender isso, queridos, eles percebem que a coisa é muito séria e começam a se revoltar. Muita gente cai fora, foge, e pior do que aqueles que caem fora são aqueles que ficam para tentar dissuadir os outros de que não é bem assim que é o evangelho, não é bem assim a coisa. Infelizmente, aqui tem acontecido exatamente isso. Todo domingo praticamente a gente recebe pessoas aí. O evangelho é diferente, era isso que eu queria ouvir. Com menos de 2 semanas cai fora, não aguenta a pressão. Tem muitos que tá todo quebrado de tanto apanhar, mas não sai. Não sai porque se acostumou aqui e fica aqui. E muitas das vezes são instrumentos do inimigo para tentar dissuadir outros a viver o evangelho genuíno. 2 coisas acontecerá com essas pessoas. Se elas forem de fato escolhidas do Senhor, elas serão conduzidas a uma experiência de sofrimento, de dor, de correção de Deus. Porque o Senhor corrige aquele que ama. Se elas não forem, elas vão continuar a viver esse padrão de vida, esse estilo de vida. Deus ele não tem nenhuma animosidade em corrigir um filho bastardo. Eles vão continuar fazendo exatamente isso aí, e só vai estar aumentando o juízo dele naquele grande dia. Mas existem aqueles que, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo entendendo o evangelho, estão simplesmente em rebeldia, estão simplesmente não querendo dar o braço a torcer, não querendo se curvar diante dessa realidade. E se essa é a sua situação, escute, a melhor coisa que você tem a fazer
é pedir a misericórdia de Deus e pedir ao Senhor para que Ele possa mudar você, transformar você e te dar a força necessária, a capacidade necessária, o poder necessário para que você mude esse estilo de vida. E busque de fato no Evangelho a transformação, em Cristo a transformação, para que você viva a vida que o Senhor quer que você viva. Porque essa vai ser a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Para isso o Senhor nos chamou. Para isso nós estamos aqui. Para isso eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Então, seja veloz em rever o teu comportamento e olhar para a cruz, olhar para o Evangelho, olhar para aquilo que o Senhor quer que você viva. E busque no Senhor a força necessária, a motivação necessária e o poder necessário para que você mude de vida. Não adianta você ficar aqui domingo após domingo, quarta após quarta, cumprindo um ritual religioso. Você precisa hoje sair daqui diferente da maneira de como você entrou. E eu não falo sair daqui diferente porque você vai sair daqui carregando a tua bênção. Eu quero que você saia daqui diferente porque você foi confrontado pela palavra e será mudado pela palavra de Deus. Diferente da tua forma de pensar e do teu comportamento. Saia daqui com uma convicção do que o Senhor quer para você. Do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E o que Ele tem para a vida, para a sua vida. Saia com essa visão daqui. E na consciência de que você precisa mudar em alguma coisa. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós precisamos mudar e precisaremos mudar até que Cristo volte. O crente que hoje está do mesmo jeito que ontem, ele não está vivendo a salvação que deve viver, que é a santificação gradativa, progressiva. Eu preciso hoje ser diferente de ontem. O homem de ontem não deve ser o mesmo de hoje. Hoje eu preciso conhecer em Deus a vontade de Deus e receber de Deus a força para mudança hoje. Amanhã uma nova experiência com Deus eu tenho que ter de transformação. E essa experiência vem através da palavra dele. Essa experiência não vem através de qualquer outra motivação. Ela não vem através de entretenimento. Ela não vem através de movimento. Ela não vem através de misticismo, experiências místicas. Ela não vem através de mover, de zoada dentro de um culto, né? Ela vem a partir de uma consciência que entende quem é o Senhor e a sua vontade na palavra. É isso que Paulo vai falar aos Romanos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês recebam a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para vocês. Então, nós temos aqui uma pregação de Paulo e a reação dessas pessoas. E então, Paulo, ele fala, juntamente com Barnabé, a partir do versículo de número 44 até o 45, para aquele povo, e aquele povo, ele se mantém irredutível. E o que que eles fazem então? Versículo 51, e este, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, né? Saíram aqui de Antioquia da Pisídia e foram até essa região de Icônio, que é o que nós temos a partir do versículo 1 do capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram mais uma vez numa sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas, mais uma vez, o mais aí, no versículo 22, os judeus incrédulos irritavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, e o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, pelas mãos deles, se fizesse sinais e prodígio. Mas, versículo 4, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, né? Então, foi isso que aconteceu em Icônio. E olha o que eles tentaram, versículo de número 5. E como surgisse um tumulto
dos gentios e judeus associados com as autoridades para ultrajar e apedrejar os apóstolos, né? Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Eles estavam aqui nessa cidade, em Icônio, e eles ficam sabendo que os judeus queriam apedrejá-los. Então eles fogem daqui para Listra e depois vai ter essa cidade aqui de Derbe. Essas duas cidades, que é o relato que nós temos aqui. Versículo 8, nós temos o que aconteceu em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Acontece um milagre aqui, né? Um paralítico é curado. E o povo, quando olha para aquele paralítico, olha a reação do povo, versículo de número 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Barnabé chamaram de Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O que acontece aqui em Listra, na verdade é uma reação diante de uma lenda que existia nessa cidade. Existia uma lenda que dizia o seguinte: muito tempo atrás, dois deuses, exatamente Júpiter e Mercúrio, desceram até a cidade em forma de homem e procurou um abrigo ou um local para se hospedar. Procurou várias casas e ninguém deu hospedagem para eles. E quando ele já estava a ponto de desistir de procurar um abrigo, eles encontraram a casa de dois velhinhos, de um casal de velhinhos, de idosos, que abriram as portas da casa e permitiu que eles entrassem. Então, depois que eles passaram lá a noite, ao sair da casa, eles fizeram com que aqueles velhinhos prosperassem grandemente. E não somente fizeram prosperar aqueles homens, mas também mataram todos aqueles outros que não deram abrigo a eles. Então existia essa crença nesta cidade, de tal forma que quando Paulo e Barnabé chegaram lá e operaram esse milagre, eles pensaram: olha, os deuses estão de novo entre nós, vamos aceitá-los, vamos recepcioná-los, né? Júpiter era o principal deus e Mercúrio era exatamente o porta-voz dele. E Paulo, como era o que falava mais, eles disseram que Paulo era Mercúrio, né? E como foi em língua licônica, possivelmente nem Paulo e nem Barnabé entenderam o que eles estavam falando. Eles estavam falando: os deuses, né, baixaram entre nós. E começaram a adorar ali Paulo e Silas. Existia ali um templo a Júpiter, que era o deus ali, padroeiro da cidade, né? E então Paulo percebe juntamente com Barnabé, versículo 14: porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, né, um costume do Antigo Testamento de humilhação, de não aceitação daquilo que eles estavam fazendo, saltaram para o meio da multidão clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então Paulo não aceita aquela situação, eles repreendem aquele povo, e é interessante que depois que eles repreendem aquele povo, a reação muda. Olha só o que acontece, versículo de número 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Olha aqui o homem que estava em obediência para com Deus, dentro do centro da vontade de Deus, cumprindo o ministério. O que acontece com ele? Ele é apedrejado por pregar a palavra de Deus. Paulo, se você for analisar o ministério de Paulo dentro da perspectiva da teologia da prosperidade determinista dos nossos dias, Paulo foi um fracassado por completo. Passa aí, Felipe. Olha o que Paulo fala como síntese do seu ministério em 2 Coríntios 11. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 195 tacadas de um chicote que era de couro cheio de chifre, ou de osso.
que cada tacada dessa arrancava o couro. Por isso que ele vai dizer, trago no meu corpo as marcas de Cristo. É porque ele tinha mesmo 195 chicotadas, né? 3 vezes fui golpeado com varas. A gente vai ver já lá na segunda viagem missionária, uma dessas vezes. Uma vez fui apedrejado, exatamente essa vez aqui. Ele foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Exatamente o que está acontecendo aqui e nessas viagens missionárias com Paulo. Perigo dos gentios, isso não acontece aí. Perigos das cidades, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Olha aqui, ó, falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ah, o justo não mendiga o pão. Passa fome. Passa fome, passa frio, é apedrejado, apanha, fica sem roupa. Foi o que Paulo viveu. Essa teologia fajuta diz assim: você é próspero, o Senhor morreu por você, o Senhor já conquistou a tua vitória na cruz, você é mais do que vencedor, declare a tua vitória, profetiza a tua bênção, determine o teu milagre, o Senhor morreu por você para que você não passe por necessidade. Paulo era então um besta, porque Paulo viveu todo esse negócio. Era assim, Paulo não sabia desse negócio, que ele tinha que determinar? Ele sabia que era errado, que não tinha que determinar nada. Ele estava vivendo exatamente o que Deus queria para ele viver. Entenda isso, crente. Está na prova, tá? Porque Deus me abençoou, virou as costas para mim. Virou não, Deus não virou as costas para Paulo. E Paulo estava vivendo isso aí tudinho. Deus está em silêncio, tá? Não, abra a Bíblia que ele fala contigo. Entenda isso, cresça um pouquinho, amadureça um pouquinho. Nós estamos aqui nessa terra e na terra nós passaremos por aflições. Por aflições, dificuldades. Nós passaremos por momentos complicados aqui. O próprio Cristo disse isso: no mundo vocês terão aflições, problemas. O que tem de crente frustrado, decepcionado, o que tem de crente deprimido, porque acha que Deus virou as costas, Deus está em silêncio, porque Deus não quer saber dele, o céu está de bronze, ele está só na prova. Crente, tu está na prova, Paulo, tu não passa por isso aqui não. Pode ter certeza que a tua prova não chega nem a metade disso aqui. Eu tenho certeza disso, por mais difícil que seja. Então, queridos, se você é chamado por Deus, se você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, entenda. Você não está nesse mundo a passeio, você não está nesse mundo para ter vida boa. O teu lar é o céu, o teu lar é na eternidade. Aqui você está para cumprir uma missão, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Independentemente das circunstâncias, você tem uma missão, e essa missão é mais importante do que as tuas necessidades supridas. Não pare por causa das circunstâncias. Não desista por causa das dificuldades. Não pense que Deus te abandonou porque as coisas não estão dando certo. Não pense que você está errado porque está tudo desfavorável. Essa circunstância não pode parar você. Você tem uma missão e o teu desafio é cumprir essa missão, mesmo em meio às dificuldades. É isso que Paulo nos ensina aqui, nessa viagem missionária. Então, ele é apedrejado nessa cidade. Porém, levanta, depois de apedrejado, quase quando morto. Os irmãos estavam de longe, observando quando os judeus saíram de lá. Todo mundo corre para cima de Paulo para saber como era que ele estava. Versículo de número 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram, percorrendo todas as outras cidades, Listra, Icônia, Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé
e mostrando que através de muitas o que, crente? Muitas o que? Tribulações nos importa entrar no reino. Pois é, Paulo aprendeu, entendeu e ensinou. Todas essas igrejas que ele fundou, depois ele volta por cada uma delas, reforçando a fé, animando os irmãos e dando uma mensagem. Qual era a mensagem? Versículo de número 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23, promovendo em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor que havia crido. Atravessaram a Pisídia, da Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, voltaram para a cidade de Perge, onde Paulo adoeceu e não teve muito tempo. Ele anuncia agora aqui o evangelho nessa cidade. Eles navegam então daqui direto para Antioquia, exatamente a base militar, a base missionária onde a igreja envia os discípulos. Eles voltam para ali para prestar conta. Versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Aqui a gente acaba a primeira viagem missionária, que durou aproximadamente 4 anos. Paulo passou 4 anos de sua vida andando na sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho e cumprindo o evangelho. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante dos levantes em todas essas cidades, mesmo diante das barreiras que se levantaram, essa primeira viagem missionária foi um sucesso. Porque em todos os lugares foi implantado uma igreja, o reino de Deus chegou. Pessoas foram trazidas para esse reino. O nome do Senhor foi glorificado e a missão foi cumprida. E tudo o que acontece aqui nessa primeira viagem missionária acontece exatamente de acordo com a vontade do Deus soberano. Capítulo 1, versículo 8. Vocês serão testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra começam agora a ser pregados. Quando Cristo chama Paulo, ele vai dizer: este para mim é um instrumento, e eu mostrarei o quanto ele deve sofrer por minha causa. Cristo estava no controle sempre de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo aqui estava diante da vontade soberana do nosso Deus. O projeto de expansão do seu reino está de vento em popa. Nada consegue barrar o avanço do reino de Deus. As tribulações faz parte do pacote desse projeto. A igreja de Cristo Jesus vai triunfar independentemente de qualquer coisa. A igreja de Cristo Jesus vai marchar adiante. Pode vir o islamismo, pode vir ideologia de gênero, pode vir macumbeiro, pode vir feiticeiro, pode vir pai de santo, pode vir o diabo. Mas a igreja de Deus vai marchar, porque o projeto é de expansão e a promessa é de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, crente, está na prova, está difícil, alegra o teu coração, alegra na tua alma, está tudo dentro do projeto dele, faz parte do pacote dele para a tua vida. A tua missão é mais importante do que a tua necessidade. A tua missão, ela é mais importante do que os teus problemas. A visão precisa guiar as nossas ações. E a minha visão é de proclamar o meu rei e fazer com que o reino de Deus seja expandido agora pelo mundo inteiro. Para isso ele nos chamou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde do seu amor para sempre. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração.